Boa tarde, pessoal. Estamos gravando mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira, às 14 horas, sempre trazendo um papo direto, cheio de conteúdo sobre o mundo dos negócios, claro, com foco no empresário da nossa região. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser deixado de lado por muitos empresários, né? Que é a previdência. Você já pensou no seu futuro? Planejou e como vai se aposentar? Então, sobre essas e outras perguntas, a gente vai esclarecer aqui com o Dr. Eduardo Oliveira, advogado com larga experiência em planejamento previdenciário, é proprietário do escritório Eduardo Oliveira Advocacia e Negócios, professor de cursos preparatórios, palestrante e autor de artigos científicos. Já orientou, né, e conquistou muitos benefícios, né, para os seus clientes e sempre com foco em garantir mais segurança e tranquilidade no momento da aposentadoria. Eu, Danilo Lopes, do setor comercial aqui da casa, sempre comigo aqui nosso gerente executivo Marco Antônio Guimarães, na transmissão Estênio Firmino da Honra Filmes, no suporte jornalístico Bárbara Pérez acompanhando, né, o nosso podcast aqui. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Queria que você começasse, né, falando para a gente sobre como foi a sua carreira e depois a gente começa a falar um pouco dessa parceria super importante que a gente está fazendo aqui, tá? E você que quer mandar sua pergunta, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, 13-2101-2816, que vai para a Bárbara, depois a gente filtra, e também querendo mandar e agendar algum horário com o doutor, 13-99103-3575. Doutor. Lilo, obrigado pela oportunidade. Marco, mais uma vez agradeço. É um prazer. Queria fazer um agradecimento também especial aqui ao nosso presidente. E para mim é um prazer estar aqui nesse programa tão especial, Pod Empresa. Falar diretamente com você, empresário, sobre a nossa experiência, sobre o que muitas pessoas acabam deixando de lado, a questão da previdência, do momento de se aposentar, se preocupa sempre com o seu negócio, né, com a sua empresa, mas esquece que lá na frente um dia todos nós vamos ficar velhos, né? Essa é a lei da natureza. E quer queira, quer não, por mais que o empresário seja bem sucedido, tenha aí um lastro, tenha uma condição financeira boa, esse valor da previdência ele é importante, até para um dia que ele venha faltar, venha ter uma pensão por morte para sua senhora, para um filho especial, para um filho menor. Então eu acho que nesse momento a gente precisa alertar, sim, alguns empresários sobre essa importância de ter um olhar diferente para a previdência, para que ele possa se resguardar para um futuro ou próximo ou para um futuro mais longo. Legal. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que eu, pesquisando, né? Contribuir para a Previdência, o empresário, ele é obrigado? Existe essa obrigação? Com certeza, Danilo. A nossa Previdência ela tem um caráter obrigatório. E principalmente o empresário, ele é um contribuinte individual. Então, quem é contribuinte individual ou empregado, ele é obrigado a contribuir. E as pessoas, muitas das vezes, Danilo, Marco, eles confundem a contribuição patronal voltada ao INSS, porque tem alguns funcionários, ele acha que ele está contribuindo mais alto para a previdência dele. E não é isso. O que nós temos que diferenciar é o seguinte: previdência dele, pessoal, com o número de identificação dele e a questão empresa. Então, muitas das vezes, e a gente faz até um meia-culpa, porque muitas pessoas acabam não orientando, e o contador ele tem um papel de tributação, não uma questão de orientar para uma previdência. Então, esses dias eu peguei um empresário que tem uma condição boa, e pediu para mim fazer: doutor, será que você poderia ver aí mais ou menos quanto tempo falta para mim aposentar e quanto eu estaria recebendo? Eu falei: lógico, com certeza. Quando eu falei para ele o valor, ele quase caiu para trás, Danilo. Por quê? Porque ele estava contribuindo com salário mínimo. Mas ele não sabe, não, Eduardo. Eu contribuo, quando vem aqui para mim, a GPS é um valor alto. Eu falei: calma, você tem que separar
contribuição empresa e contribuição aqui sua. Aí quando ele foi falar com o contador falou, mas você nunca falou nada. Quer dizer, ele ainda tem um período para contribuir, ele pode sim voltar a contribuir mais alto, mas já teve aí uma longa contribuição do mínimo, que isso vai prejudicar e muito no benefício dele. Então, você empresário que está nos assistindo, acho que é a hora de a gente poder estar conversando, estar discutindo essa questão, saber o quanto você contribuiu, saber quanto você está contribuindo hoje, porque isso vai refletir e muito no futuro da sua aposentadoria. Deixa eu entrar aí. Até boa tarde a todos, boa tarde Bárbara aqui na mesa, nossa assessora de comunicação e jornalista. Doutor, é um prazer estar recebendo você aqui. Um tema tão importante para os nossos associados e empresários aqui de toda a região. Danilo, boa tarde. Stênio, boa tarde aí. Em cima do que até para mim surgiu uma dúvida agora, eu tenho duas perguntas. Surgiu uma dúvida agora. Quando o Danilo perguntou da contribuição obrigatória previdenciária da empresa, você diz do CNPJ, sim, é obrigatório. Agora, da pessoa física, CPF, ele não tem essa obrigação. Não, ele tem essa obrigação. Tem obrigação? Ele tem essa obrigação. Perante é uma obrigação que ele tem que cumprir, porque nem todos pagam o carnê individual ou fazem essa contribuição. Ficou essa dúvida. Justamente, Marco, é uma ótima pergunta. A partir do momento que você realmente é empresário, você é contribuinte individual. Você tem que pagar. Você é obrigado a pagar. É que muitas pessoas ficam naquela questão. Quanto que eu vou contribuir? Vou contribuir pelo lucro da empresa? Não, Sim. Você não é obrigado a contribuir pelo lucro da empresa. Até porque, de repente, ele é muito mais alto e nós temos um teto previdenciário. Então, a gente não precisa pagar. Hoje o teto está próximo de R$ 8.500. Se você, então, está pensando numa aposentadoria maior, tem essa condição, você contribui sob o teto previdenciário. Agora, você, quanto contribuinte individual, você, sim, é obrigado a contribuir. Só que quem vai fazer esse recolhimento é você mesmo. Sim. É você mesmo. Então é uma obrigação, seria pessoal dele. Justamente. Não para cumprir algum ordenamento do governo. Justamente. Isso mesmo. Então ele pode optar, desculpa te cortar, ele pode optar também, aí ele poderia ir para uma privada ou... Sim, pode sim, Marco, mas a partir do momento que a gente vai pensar que hoje, se falarmos de os computadores da Super Receita, de Previdência, hoje todos estão interligados. Okay. Imagina só, se você é um empresário, você tem lucro na empresa, e por que você não está contribuindo? Alguma coisa está errada. Antigamente, como o INSS estava sozinho, a Receita estava ali sozinha, ninguém se interligava. Hoje não. Hoje você precisa mostrar esse lastro aí, caramba. Você está tendo lucro aqui e você não está contribuindo para a Previdência? Está errado. A uma hora pode alguém bater na porta. Só não acontece isso, Marco, porque a Previdência não tem perna para estar fazendo essa fiscalização. Mas porque se tivesse, pode ter certeza que todos os empresários seriam notificados a estar pagando. Calma aí, meu amigo, por que você não está pagando? Se você está obtendo lucro, você tem aqui valores, o que está acontecendo? Mas como não tem perna para tudo isso, acaba passando, né, em branco. Mas amanhã depois você vai bater na porta da Previdência pedindo benefício. Calma aí, por que você não contribuiu? É obrigação sua pagar sim. Então a gente precisa estar orientando sim o empresário a estar pagando. Bacana. E citar um exemplo, um MEI que começou uma pessoa, né, que abriu um CNPJ e ele pode, né, juntar os benefícios que ele contribuiu, né, enquanto CLT e depois continuar depois que ele se torna um CNPJ mesmo MEI? Problema algum. O INSS, ele não quer saber se você é empregado, se você é contribuinte facultativo, individual, ele quer saber das contribuições que você está vertendo. Então, você vai sim somar esse período inteiro para poder, lá na frente, ter um benefício. Tanto benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria, pensão por morte. Então, todas essas contribuições vertidas ao INSS vão sim fazer, e a gente vai poder juntar. E pode até, em alguns casos, Danilo, vir de outra previdência. De repente, se você trabalhou numa previdência própria, foi funcionário público durante um período, você pode trazer, através de uma certidão, esse período aqui para a previdência do regime geral, ou vice-versa, daqui levar para a previdência também o regime próprio. Quando um empresário ele
entra em contato com o senhor, o que ele precisa passar de informação, né, para você conseguir fazer todo esse levantamento e passar essa orientação para ele? Boa pergunta. O primeiro passo é que o empresário ou qualquer cidadão que precise ter uma orientação é ter a senha do meu INSS ou a senha do Gov prata ou ouro. Por quê? Porque a bronze não te dá acesso a todo o sistema. Com isso, nós vamos ter acesso ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá vai ter toda a tua vida laborativa. Se você trabalhou, se você só contribuiu como empresário, como contribuinte individual, como facultativo, vou ter todo lá o período. E eu vou também, vai ter as informações financeiras, o tempo que você contribuiu e os valores que você contribuiu, para a gente poder fazer ali um aparato de quanto, uma previsão, né, Marco? Né? Uma previsão de quanto você vai receber e quando você vai se aposentar. Lógico, o que eu sempre falo para as pessoas? Doutor, eu quero me aposentar, mas de vez em quando você pode até se aposentar hoje, Danilo, mas pode ser que não seja o melhor momento, sabe, Marco? Então a gente vai orientar sempre o empresário para que ele saia no melhor momento e tenha o melhor benefício. Isso seria obrigação do INSS, mas não acontece. O INSS quer lá, apareceu lá e vai tocar, vamos embora. Se você aceitou, se não quiser também é problema seu. É isso que o INSS faz. Mas a lei fala que o INSS precisa oferecer o melhor benefício para o segurado. Mas infelizmente isso não acontece. Doutor, esse até aquele empresário, aquele nosso associado que está procurando uma orientação, que está procurando fazer um planejamento realmente, ele pode procurar o seu escritório, você está totalmente... Estou à disposição, Marco. Estou à disposição, todo empresário que queira fazer esse planejamento previdenciário, que eu entendo de suma importância, até para saber quanto tempo você tem hoje, saber, Marco, se existe alguma lacuna, de repente aquele momento, ele não pagou em algum momento, a gente pode buscar. Eu vou oferecer, Marco, você tem uma lacuna de 2, 3 meses, você quer pagar? Você vai falar, quero, não, Eduardo, deixa que eu vou pagar para frente. Você está contribuindo baixo, hein, Marco? Vamos dar uma melhorada. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Muitas vezes eu atendo muito empresário aqui, até questão de consultoria, para tirar dúvidas, e a gente escuta muito, lógico que tem uns que nem pagam, e outros que recolhem, eu já estou pagando meu carnê, do INSS. Isso é o suficiente só, doutor? Ou seria obrigado, obrigado não, mas seria legal fazer um planejamento para ele saber o quanto que ele vai receber lá na frente, um planejamento dessa aposentadoria dele? Olha só, Marco, quem sempre contribuiu com um salário mínimo, com certeza vai receber salário mínimo porque é a contribuição que ele sempre fez. Agora, tem aquelas pessoas que, lá atrás, Marco, e acontece muito, aquela pessoa que foi bancária, trabalhou lá atrás, foi bancário, recebia altos salários, aí depois foi para foi querer ser empresário, isso é bacana, só que não foi bem orientado. Aí saiu lá, só um exemplo, 10 mil reais da época para hoje, o cara está contribuindo para o salário mínimo. Isso vai abaixar o salário dele de forma vertiginosa. Então a gente precisa orientar o empresário, meu amigo, teu benefício vai cair. Você não quer dar uma melhorada? Doutor, não sabia disso. Então vamos começar a contribuir um pouco mais alto. Mais quanto? 2 salários, 3 salários, vamos bater no teto? Isso quem vai escolher vai ser o empresário. A gente só vai sugerir para ele. Se ele continuar, eu vou falar para ele, se você continuar com essa contribuição, que hoje a gente tem essa possibilidade, você vai receber tanto. Doutor, mas é muito pouco. É muito pouco. E se a gente melhorar aqui? A tua possibilidade de melhorar o teu benefício é melhor. Eu tenho a previdência privada. É bom. Hoje aqui nós vamos falar mais de INSS. É bom, bacana. Mas uma coisa eu garanto para você. Por mais que o INSS seja ruim, nunca vai quebrar. Nunca vai quebrar. Se der problema, tá faltando dinheiro, o governo vai bancar. O governo vai bancar. Então, é importantíssimo que o empresário faça as contribuições, né? Lógico, cada faça um planejamento, né? Procure alguém especializado. Tudo dentro da sua capacidade financeira. Se ele tiver condições. Às vezes ele está pagando o mínimo, mas por não ter conhecimento. Justamente. Eu peguei uma empresária esses dias, Bárbara, que ela falou para mim, doutor, mas eu posso pagar o teto. E por que você não está pagando? Eu achei que eu estava pagando certo. Aí agora, a partir desse mês, ela começa a pagar o correto. Então, é falta de orientação mesmo. Falta de orientação. Até antes de passar para o Danilo aqui, eu acredito que a Bárbara tem algumas informações para a gente, até em cima disso que a gente está falando,
desse déficit, dessas coisas. Exato. Bárbara, por favor, traz essas informações pra gente. Aproveitando esse gancho do que estava falando da falta de conhecimento, de planejamento, a gente tem informação aqui que entre os empresários já aposentados, 50% continuam trabalhando para complementar a renda, ou seja, a aposentadoria que eles têm não é o suficiente, né? para os gastos do dia a dia. E aqui a gente tem também que apenas 11,6% contribuem com o teto previdenciário, enquanto 38,1% pagam apenas o valor mínimo ao INSS. E por último, a última informação é que 49% dos micro e pequenos empresários contam apenas com o INSS para se aposentar, sem contribuições complementares, previdência privada, outros investimentos. São dados verdadeiros. Infelizmente, ou por falta de orientação ou também pela situação financeira, mas realmente boa parte dos aposentados continuam trabalhando, Marco. Isso aí, vou descansar, esquece. O pessoal continua trabalhando, até porque hoje ele não consegue manter o que ele tem a vida hoje. E hoje, né, Marco, você veja, os filhos estão tendo filhos mais cedo. Aí acabam continuando morando na casa dos pais, né? Aquele pai que pensou em descansar, não, tem que cuidar do filho e do neto. Então, a aposentadoria vai ser insuficiente, né, Danilo? É impossível. E outra, toda vez que passa, as regras são mais duras para os segurados. Nós tivemos várias mudanças, a última foi em 2019, duríssimas. Hoje nós temos aí, acabou a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje nós temos que ter idade mínima. Antigamente o pessoal, eu falo isso, aposentei muitas pessoas, inclusive meu pai se aposentou por 55 anos. Esqueça. Hoje isso não tem mais. Hoje o cara vai ter que trabalhar mesmo mais. Então, antigamente, né, Marco, o pessoal começava a trabalhar com 15 anos, fazia uma conta, mais 35, vou me aposentar. Não, esquece. Então, hoje o pessoal está incentivando o pessoal a começar mais tarde a trabalhar, porque vai se aposentar. Não vai se aposentar mesmo. Não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Vou fazer uma pergunta. O senhor tinha citado que a empresária, né, ela estava pagando o mínimo e ele não sabia. Tem algum erros mais comuns que o senhor recebe, né, que normalmente os empresários cometem, até mesmo quando faz por conta própria essas contribuições, e aí quando vai buscar uma ajuda profissional, acaba se deparando. O que normalmente mais eles costumam de erro cometer? Pagar fora do prazo. Isso é complicado, porque eu sempre falo que a primeira contribuição ela tem que ser dentro do prazo. Então, a gente fala o seguinte, você paga no mês subsequente. Então, nós estamos em maio, nós estamos pagando abril. Então, abril tem que ser pago até dia 15 do mês de maio. Aí o pessoal acha que pode pagar, lógico, exceto o MEI, que é um caso à parte. Aí o pessoal paga fora do prazo, paga dia 20, dia 25. Aí quando você vai dar entrada no benefício, não cumpriu a carência, porque aquelas contribuições não valeram. Muitas vezes o pessoal paga com código errado também, paga como contribuinte facultativo e ele é contribuinte individual. Então é bom observar, são códigos ali que decorar, não precisa decorar, mas no carnezinho está marcado lá, contribuinte individual, contribuinte facultativo, é só você olhar com calma. Não contribui com a alíquota certa. Aí também aparece lá, até aparece a contribuição, mas você vai ter que fazer complementação. E o pior de tudo, Danilo, é ter condição de pagar e contribuir abaixo do que poderia estar pagando. Isso vai prejudicar e muito o teu benefício lá na frente. Um exemplo, às vezes no Instagram, né, sempre aparece alguns vídeos, não contribua com esse código, você está fazendo errado, isso que você está falando. Justamente. Então. E por muitas das vezes também, né, o pessoal aparece lá sempre aqueles que conhecem tudo, Marco, aí coloca lá, você pode contribuir com 5%, uma contribuição de 5%, pode contribuir com 11%. Empresário, não faça isso, tome cuidado. Você não pode entrar nessas contribuições menores. Quem contribui com essas contribuições menores vai ter um benefício menor e só vai poder também se aposentar por idade. Então, são coisas que precisam ser olhadas. Muitas das vezes, empresários que já estavam no sistema, de repente pode ter uma regra de transição, que a gente consiga aposentar ele por esse tempo. A gente pode buscar uma regra de pontos. Então, são questões aí que tem que ser bem analisadas caso a caso.
falo? A primeira coisa é analisar o CNIS, saber qual é a situação dele laborativa ou contributiva durante toda a sua vida. Tem pessoas que nunca trabalharam CLT, sempre foram empresários desde o início, ou porque começaram com os pais, isso também é normal, mas só precisa saber o tempo que ele tem, as contribuições, e de repente dá tempo de melhorar. Teto, já digo que de repente se a pessoa contribuiu muito tempo com o mínimo, não vai chegar no teto. Mas a gente pode melhorar o benefício dele, sabe, Marco? A gente pode pegar, faltam 10 anos, vamos contribuir no teto agora? Vamos dar uma melhorada. Para melhorar lá no final. Vamos dar uma melhorada. Uma coisa que eu já ouvi várias vezes é a pessoa falando que conta mesmo, são os últimos 5 anos, isso... Não é. Isso aí também é folclore. Hoje, para fazer um cálculo, é uma continha meio difícil, mas eu vou dar só uma pincelada. É 80% das maiores contribuições de 94 para cá, Marco. Por que 94? Foi quando foi instituído a URV, Plano Real, quando mudou. Então, de 94 para cá. A briga, vocês ouviram falar na revisão da vida toda, né, essas coisas. Qual foi a briga? Quem trabalhou antes de 94 teve altas contribuições. Aí esse tempo não contou. Aí nós entramos com a ação da revisão da vida toda, criamos uma expectativa gigante, Marco, porque todo mundo achou que nós íamos ganhar, estava tudo certo, o Supremo julgou procedente o processo, aí veio lá a turma, aí, eu não sou nada contra PT, Bolsonaro, não tem nada disso, mas veio os ministros novos e reverteram. Eu nunca vi um negócio desse. Reverteram o que já estava ganho. Reverteram hoje, revisão da vida toda não existe. Acontece mesmo. Então hoje, de 94 para cá, você vai fazer uma média aritmética dos 80 maiores contribuições. Isso te dá um salário de contribuição. Mas esse é o valor? Não é o valor. Ainda vai ter que ser aplicado um percentual que pode ser 60%, 80%, 100%, para chegar no salário de benefício. Aí nós vamos chegar na aposentadoria. Eu corrija se eu estiver errado. Não é feito mais uma média? A média de 94... Só de 94 para cá? Para cá. Para trás esquece. Para trás esquece. Para trás a conta como tempo de contribuição, porque você precisa. Mas esses valores não entram no cálculo. Isso prejudica muito. Prejudica. Foi o que você falou. Que nem, eu até vou citar o meu, quem começou a trabalhar antes de 94. Teve contribuições altas. Teve contribuições justamente, altas. não vai entrar. Infelizmente não entra. Isso acaba prejudicando, mas o tempo vai contar, né? Então a gente tem que pensar sempre agora de 94 para cá. E hoje, com a informática, a gente tem acesso a praticamente todas as informações. Está tudo no CNIS, tudo. Então, eu sempre costumo falar, Marcão, que a nossa geração do 40 aos 50, a gente conseguiu sair do analógico para o digital, né, Dalila? Então, a gente conseguiu se adaptar. Então, eu sou ainda da época da datilografia e tudo, né? Mas antigamente eu tinha que pegar aquele processo desse tamanho. Não, hoje está tudo no sistema. Tudo no sistema, salvo algumas contribuições que de repente não foi. Aí você precisa comprovar, ou com carteira, ou de repente com os carnês. Então, por isso que eu sempre falo, não joga fora, guarda. Mas então digitaliza. Porque hoje é tudo digital, digitaliza. Você entrou num ponto aí que eu ia entrar. Guarda os comprovantes de pagamento. Foi o que você falou, a gente veio de uma fase que, digital, a gente acabou não guardando. Enfim. Tem muito erro, porque eu tenho recebido aqui, eu cuido um pouquinho do nosso RH, e a gente vê falhas, meses faltando no meio, e você tá com o recolhimento tudo certo. Acontece muito, doutor? Muito. E como resolver esse problema? Por muitas das vezes, com o documento, infelizmente com o documento, você vai comprovar. Então, precisa ter papel? Não precisa mais ser papel. Então, digitalizado, você junta e a gente vai fazer um acerto, chama-se acerto de CNIS. E procura quem? Isso você pode fazer, lógico, se você quiser fazer sozinho, você pode fazer, entrar no site do meu INSS, fazer um acerto de CNIS. Se você tiver dificuldade, procurar um profissional que possa fazer esse acerto para você, poder juntar os documentos, ver o que está faltando. Eu vou falar para você, Marco, está constando aqui, que 3 meses, 4... Não, Eduardo, mas eu paguei, tá doido, tá pago. Você tem o documento? Tem? Então vamos lá, a gente faz o acerto do CNIS. Algumas vezes acontece, Marco, para quem é empregado,
que a empresa pode ter deixado de contribuir. Isso pode acontecer também. Mas só que eu, trabalhador, não tenho culpa. Então eu não vou ser penalizado. Único problema. Se você não comprovar esses 3 meses, vamos supor, se você receba 4, 5 mil, o INSS vai considerar como salário mínimo. E pode baixar o teu benefício. Então, é importante, empresário, para que você junte essa documentação de forma digital, de forma física, para que a gente possa comprovar os valores e o período também. Acontece muito também, Marco, na questão do extemporâneo. Extemporâneo é quando você vai lá e pede uma declaração, mas não é daquele período. Aí você precisa provar. Porque quando você tem uma declaração, eu trabalhei na empresa X, mas eu tenho uma declaração, eu tenho um documento daquela época. Agora, quando eu vou lá e peço agora, ele fala assim, realmente você trabalhou de tal data a tal data, é extemporâneo, aí você precisa comprovar, o INSS tem mais frescura para poder comprovar aquele período ali. Então, eu sempre falo para o pessoal para juntar toda a documentação. Carteira de trabalho, Marco, a gente tem que deixar a carteira de trabalho intacta, porque se estiver borrada, se estiver molhada, se tiver com algum problema, isso vai te dar uma dor de cabeça amanhã lá depois. Isso é ruim. Então, os carnê, junto os carnê. Se tiver alguém que possa digitalizar para você, digitalize, o que eu acho que isso é importante. Outra coisa, falar em erro agora, eu peguei um caso de um associado nosso há um tempo, que os valores mudavam, subia, aquele que vai e depois caía, os valores que iam aumentando lá no... Por que essa alteração? Você nunca viu? Eu já vi, Marco, mas acontece o seguinte, se ele é empresário, é que nem eu falo, você... Ele tem 15, aí depois cai para 13, depois... Então, você está falando em contribuição mesmo? Isso. Em contribuição. O empresário, ele que é o responsável tributário por estar pagando. Então, de repente ele contribuiu, esse mês ele contribuiu por 1.000, no mês seguinte ele contribuiu por 2. De repente ele contribuiu com 3. Foi a diferença. Então pode ser que seja isso, né, a diferença. O que eu oriento, né? Que seja uma curva para cima, não uma curva para baixo, para que a gente não tenha diminuição do nosso benefício. Você pode manter sim, eu vou pagar salário mínimo, então paga o salário mínimo. Mas mudou, você faz. Não, eu vou pagar sub 2. Não, doutor. Eu posso pagar 2 esse mês e posso pagar no mês seguinte? Pode sim. Você não pode pagar abaixo do mínimo, sabendo que nós vamos fazer no final uma média desses valores. Então, eu falo sempre para subir. Mas o empresário, diferentemente... Não, o próprio empregado, por muitas vezes ele tem o salário base, mas ele também tem hora extra. Pode ser que ele recebeu 2.000 aqui e aqui ele recebeu 3 porque fez muita hora extra. O empresário é a mesma coisa. Ele ganhou um pouco mais, eu vou contribuir um pouco mais. Vou contribuir um pouco mais. Para aquele empresário que nunca contribuiu, né, ele também nunca nem trabalhou como CLT, né, ele não tem nenhum histórico de contribuição. Existe algum risco dele tentar fazer alguma contribuição anterior ou não? É tudo daqui para frente? Ele não consegue fazer as contribuições anteriores, até porque ele não fez nada e, como eu sempre falo, orientam o empresário da forma errada. Empresário, a primeira contribuição ela não pode ser fora do prazo. A primeira. As demais você pode atrasar e pode ter problema. O que a primeira não pode, Marco. Então, se você nunca pagou, quer começar agora, então, Marcão, desculpa. Começa a pagar. Conta lá no dia 15 você paga certinho. Não atrasa. Mas para trás, isso aí não vai te dar direito porque você não cumpriu a carência da forma correta e não vai te dar direito à aposentadoria. Então, eu não indico que ninguém queira pagar. Mas eu consigo comprovar. Você consegue comprovar sim o teu trabalho, que você é empresário, mas você vai pagar fora do prazo, isso vai te dar problema. E assim, dependendo da idade dele, não vai ser o melhor caminho para ele. Aí é melhor ele ir para uma privada. Justamente. Independente da privada, né, Marcos? Você vai ter que contribuir um tempo, né? Também. O que eu falo? Ele não vai conseguir atingir a idade para ser... Hoje eu digo o seguinte, aquela pessoa que... Doutor, mas o mínimo do mínimo, o que eu preciso? Bacana. Você precisa ter 15 anos de contribuição, 15 anos, homem 65, mulher 62. Então, se você for pensar no aposentadoria, não, eu quero o mínimo mesmo. Tá bom, vamos pensar em contribuir 15 anos e ter a idade, você vai ter direito. Você não vai orientar uma pessoa de 70 anos? Não vou orientar. Não vai orientar. Não vou.
Não vou orientar. Se ele for pensar em aposentadoria, eu vou falar que não. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. A não ser que ele queira ter uma condição de ter contra os riscos sociais, pensando amanhã numa morte, para a esposa ficar com uma pensão por morte, alguma coisa nesse sentido. Mas falar que ele vai se aposentar, eu digo que seria quase que impossível. Bárbara, mais alguma informação? Temos mais algumas informações aqui. Primeiro, o Regime Geral de Previdência Social possui mais de 60,7 milhões de contribuintes, dos quais 49,9 milhões são empregados e 13,4 milhões são contribuintes individuais. E aí, também pegando o lado da economia, em outubro e novembro de 2024, o INSS concedeu 1,29 milhões de benefícios, injetando quase 140 bilhões na economia brasileira. Eu digo, Marco, que vai quebrar? Não vai quebrar. Mas hoje nós temos um problema grave. Nós temos aí 39 milhões de aposentados e pensionistas, 39 milhões. Nós temos um problema, um número saltou de benefícios assistenciais do BPC Loas, fora o de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Antigamente eram 10 trabalhadores na ativa para um trabalhador inativo. Hoje está praticamente, daqui a alguns anos, vai ser 1 a 1. Vai ser 1 a 1. 1 a 1, doutor? Vai, porque hoje, muita gente está na informalidade e muita gente também, a questão da expectativa de vida aumentou muito, Marco. Então, antigamente a gente falava que 50 anos, aí aumenta para 60, 65, 72. Hoje o brasileiro está morrendo com 80, 85 anos. É engraçado isso. Você falava uma pessoa de 60, desculpa, eu não vou falar, mas você é idoso. Pô, você tá já... É verdade. Parece que tá novo, 50 anos, a gente eu vou viver tanto. É verdade. E o cara de 70 anos está aposentado e continua contribuindo, está lá trabalhando. Então, realmente, a nossa expectativa de vida aumentou. Você veja que Santos aqui é uma cidade que realmente é uma cidade de idosos, né? O número cresceu muito. E outra coisa, Marco, a Previdência ela foi criada para você contribuir 35 anos homem, mas você receber 20 anos. Muita gente, Bárbara, está contribuindo 35 e está recebendo 35, 40 anos. A conta não fecha. Mas isso também é porque é desvio de dinheiro, é esquema daqui, esquema de lá. Daí não há previdência que aguente essa situação. Quando o empresário ele tem todos os requisitos para aposentar, quanto tempo normalmente demora para ele começar a receber esse benefício? Boa pergunta, Danilo. Hoje nós temos uma fila de quase 2 milhões de pessoas esperando para receber o benefício. É aposentadoria? Não. A maioria dos benefícios são benefícios por incapacidade, que está tendo muito problema. Não sei se você já ouviu falar na greve dos peritos, está faltando funcionário, aí o pessoal está recebendo dinheiro a mais, Bárbara, para estar olhando os benefícios, mas em regra seria de 30 a 45 dias. Né? Agora, se tiver tudo certinho, porque muitas vezes o pessoal quer ver lá, tem o direito, aperta o verde e não junta documento nem nada, vai indeferir. Então, o que eu oriento, empresário? Vamos primeiramente recolher todos os documentos necessários, o que é carteira de trabalho, se você tem carteira de trabalho, os carnês, tudo isso para a gente poder juntar no processo de forma digital, para que não tenha nenhuma conversa. Mas falta isso. Não falta nada. RG, CPF, comprovante de residência, tudo certinho, certidão de casamento. Aí sim nós damos a entrada. Por muitas vezes, em uma semana concede o benefício. Tá, Marcão? Agora, se o funcionário vê um pelo... Se ele tiver com o documento deu entrada na aposentadoria, em uma semana... Uma semana você consegue. Se tudo é de funcionário para funcionário. Antigamente, Marcão, nós íamos na agência, levávamos, conversávamos, dava aqueles embargos auriculares, ela olhava lá, tá tudo certo, doutor. A senhora vai falar assim, doutor, falta um documento. Aí o que você fazia? Puxava, juntava o documento, entregava, e apresentava certo, e já concedia na hora. Só que hoje, como é tudo digital... Hoje, quem dá a entrada, vamos supor, pela internet aqui, vai ser visto por um funcionário lá do Acre, um funcionário lá do Sul. Hoje, físico, você não consegue entregar mais? Nada. Só se você agendar na agência, mas também vai ser só para recepcionar. Não quer dizer que aquela pessoa que está olhando... Vai analisar. Analisar, justamente. Fazer uma vista, né? Só para complementar a informação da fila de espera, em dezembro de 2024, a fila de espera para concessão de benefícios atingiu 2 milhões de requerimentos e é o maior número registrado no governo atual.
É complicado. É bem complicado. Tá faltando funcionário, o pessoal faz corpo mole, o pessoal pede melhores salários, o perito tá em falta. Criaram um monte de situações, mas infelizmente essa fila não diminui. Vai demorar. Vai demorar. Conta um pouco pra gente. Eu já percebi que você é ativo nas redes sociais, né? Aproveitando, né? Deixa o seu arroba. Legal. E como é que é a interação das pessoas? É mais empresário, é mais pessoa física? Quais são as dúvidas? Como que é o dia a dia, principalmente nesse mundo tão digital que, né? Bacana. Quem puder estar nos seguindo, @Dr. Eduardo Oliveira Oficial, @Dr. Eduardo Oliveira Oficial lá no Instagram. Danilo, hoje eu digo que é um mix, né? Porque antigamente a pessoa falava assim, não, eu já tenho um contador e ele vai estar me orientando. Contador, com todo o respeito, a questão tributária é a conta dele, sabe, Marco? Mas a questão benefício não é a praia dele. Então, o pessoal vem nos procurando muito, né? Depois que nós apresentamos também lá essa parceria, alguns empresários começaram também a nos procurar, doutor, a gente tem algumas dúvidas, queria estar conversando. Então, toda pessoa que está em vias de aposentadoria ou não, eu queria saber como que funciona, quero iniciar, quero saber o melhor benefício, o momento, estão nos procurando. A gente tem aí eu falo que o nosso inimigo hoje, aspas, né, é o INSS. Ele realmente não concede o melhor benefício para você, ele realmente machuca demais aquela pessoa que contribuiu uma vida inteira, sempre ajudou aí a Previdência, e naquele momento ali que a pessoa de repente está fragilizada, porque perdeu um ente querido, Marcão, na hora da pensão por morte, o INSS dá pau. Na hora que o cara está doente ali, pode ser empresário, pode ser empregado, ele quer dar entrada, eles indeferem benefício. Na hora de dar uma aposentadoria que a pessoa pensa que vai descansar, vai dar um respiro, eles indeferem o benefício e escolhem. Você pode saber que existem as mais inúmeras atrocidades, desde um documento que está faltando que não está faltando, desde aquele período que não está faltando que está lá, os valores, eles consideram valores errados. Então, hoje realmente é uma coisa muito difícil, que a gente tem que olhar com um olhar diferenciado, criterioso. Doutor, mas com você não indefere? Lógico, indefere comigo, indefere com todo mundo. Mas nós diminuímos, sabe, Marco, essa possibilidade de indeferimento. Você faz um trabalho preventivo para que isso não aconteça. Justamente. Isso é muito legal. E eu acho que o empresário realmente tem que procurar o trabalho do profissional para que não passe por isso. Mas uma coisa me leva a pensar, hoje essa até um pouquinho rígido demais no indeferimento, indeferir, pedir uma série de documentos. Será que a gente não errou lá no passado com a quantidade de concessão que a gente dava de aposentadoria, ou por invalidez, ou por doença? A gente sabe que sempre teve uma procura muito grande de funcionários. Eu quero me aposentar por doença, eu quero... a gente está sustentando muita gente que está aposentado e continua. Às vezes você pega a gente que está aposentado por invalidez, aposentado por doença e está continuando a trabalhar. É verdade. E ele errou lá na frente. E até saindo um pouquinho fora, e é o que aconteceu com a questão do PCD, que podia ter o carro com desconto, hoje enrijeceu também. Mas será que é porque foi feito errado lá atrás e concedido para quem não merecia? Marco, eu digo que a gente sempre preza pela boa fé de todo mundo, né? Mas infelizmente o que tem mais pessoas com má fé. Aí imagina só, vira e mexe tem o pente fino. O pente fino é aquele momento de tentar buscar aquelas pessoas que estão fraudando o INSS. Mas muitas vezes, Marco, até quem realmente tem direito acaba pagando. Tá entendendo? Então, realmente, o último pente fino foram mais de 800 mil benefícios revisados. Desses benefícios revisados, eu tenho certeza que alguns realmente existem, aquelas pessoas que estão fraudando. Mas muitas dessas pessoas também, e recentemente eu recebi um cliente, ele é portador do vírus do HIV. Ele não tem condição de trabalhar. Hoje, se lá há 10 anos atrás ele estava impossibilitado, hoje ele está muito mais, tá? Agora, imagina só, Marco, tem aquela pessoa que está aposentada por invalidez e quer trabalhar.
O cara está aposentado por invalidez, ele quer abrir um negócio, empresário. Não faça isso. Não dá para você pegar querer abrir um comércio, um CNPJ, sendo que você está recebendo benefício por invalidez. Então, abre mão do benefício, tá? E vai lá empreender. Eu acho que isso é bacana, né? E mais para frente você vai se aposentar. Agora, não dá para você querer fraudar, porque isso chama-se fraude. E realmente, os bons acabam pagando pelos maus. Antes das considerações finais, Bárbara, tem alguma informação do Sincomércio que vai acontecer nos próximos dias? Temos novidades. Em junho, dia 9 e 10 de junho, a gente vai ter o curso de manipulação de alimentos, super importante para os empresários, uma certificação obrigatória. Então, para fazer a inscrição, é só entrar em contato pelo WhatsApp aqui da nossa equipe, que é o 2101-2868. E aproveitar também e falar para você seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @sincomérciobsvr. Lá a gente posta muita informação importante para os empresários. E a gente vai ter um evento aí pela frente, né, Bárbara? Não temos informações ainda, mas já temos a data. É dia 2 de julho? Dia 2 de julho. Mais uma edição da Loja do Futuro, Danilo. Bacana. Junto com a FEComércio. Mais conhecimento aí para os empresários. A Loja do Futuro vem aí. É um evento bem bacana aí que a gente está lançando. Mas antes de terminar, eu vou fazer mais uma pergunta pro doutor. Existe o empresário que está além da aposentadoria da Previdência, ele consegue mais algum benefício? Ele tem como ir atrás de algum benefício? Ou realmente, se ele quiser fazer um pé de meia lá, é só a questão da Previdência mesmo? Se for pensar em benefício de INSS, de aposentadoria, é só esse. Agora, eu sempre oriento aquela pessoa que tiver a possibilidade de fazer uma previdência privada, uma capitalização, acho que é super importante pensando no futuro. Mas benefício... existem 2 aposentadorias? Não. Se for pensar em INSS, é só uma. Tá? Não recebe 2. A questão do governo ajudar ele mais alguma coisa, é só aposentadoria. Só aposentadoria mesmo. Mas ele continua contribuindo. Fiquei doente. Não, se você já é aposentado, você não recebe auxílio-doença, não recebe outra coisa. Então, empresário, se você está pensando em outro benefício, não acontece. Aí teria que partir para iniciativa privada mesmo e pensar em uma outra coisa. Legal. Bacana. Falando dessa parceria, né, que o Sincomércio sempre busca meios, né, de ajudar o empresário. Então, assim, você empresário, quer saber mais, está com dúvidas sobre essa questão da Previdência, entre em contato com a gente marca um horário até mesmo aqui no Sincomércio. Isso, a consultoria do doutor pode ser feita aqui dentro do nosso... E justamente para dar, né, esse respaldo para o empresário da nossa região, Baixada Santista e Vale do Ribeira, ou de repente tá numa região mais distante, né, como a gente tem uma região tão extensa, a gente... cria meios, né, até mesmo online, para passar essa consultoria. E é o que a Bárbara falou. Siga a gente nas redes sociais, é muito importante. A gente traz não só temas um pouco mais complexos, né, mas também tem outras atividades que a gente desenvolve aqui internamente, que diariamente a gente abastece a rede social. Então, você empresário, esteja convidado a participar do Sincomércio, do Pode Empresa. E alguém querendo mais uma consideração, chefe? Não, só queria agradecer a presença do doutor. É um tema super relevante que a gente foi buscar para o nosso empresário. Então, entre em contato com o doutor, use essa nossa parceria. A gente busca parcerias que atendam a necessidade do empresário. Eu acho que é bem bacana. Um ponto que acho que a gente não tocou é assim, como é que seria a parte propriamente desse contrato, dessa sua assessoria com o empresário. Acho que só ficou faltando isso. Como eu fui presidente, a gente está à disposição para estar atendendo todas essas pessoas. Conforme for tirar dúvidas, essas coisas, a gente está aqui à disposição. Se for para dar entrada em algum benefício, fazer algum planejamento previdenciário, tem um tratamento diferenciado através da nossa parceria. Então é só entrar em contato com a gente, que a gente conversa, a gente vai ver a melhor forma, tanto sendo presencial como da forma online, a gente está aqui à disposição 100%. Isso aí. Repete o telefone do doutor, a rede social dele, acho que é importante aquele empresário que tiver como contatar ele aí. Quem quiser procurar a gente na internet, @Dr. Eduardo Oliveira Oficial, ou através do nosso telefone 13 99103 3575.
13 99103 3575. Marco, obrigado. Danilo, obrigado pela oportunidade. Bárbara, presidente, muito obrigado pela oportunidade. E você, empresário, comerciante, está aqui à disposição para estar ouvindo você. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sincomércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até mais.